Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a identificar um verdadeiro herói segundo a tradição clássica. Como é que você sabe que um herói é um herói? Será que qualquer pessoa é herói? Qualquer personagem de um filme pode ser um herói? O que a gente chama de herói? Será que é a mesma coisa? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te falar as características do herói segundo a mitologia clássica. Então, no vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre mitologia e especificamente sobre as características do herói. A gente tem um outro vídeo que vai falar da vida do herói, o passo a passo da vida dele. Aqui nesse vídeo, eu vou conversar com você sobre como identificar um herói. E por que que isso é possível, né? É um estudo que a gente faz baseado muito na obra de Campbell, que ele tem da jornada do herói, né, no Herói de Mil Faces, que inclusive eu tenho uma playlist aqui falando sobre essa obra, vou deixar o cardzinho para você. Se você quiser se aprofundar, tem a leitura comentada do livro todo. Mas a minha ideia aqui é trazer algumas características universais que Campbell coloca, né, simplificar para mostrar para você, para que você possa, então, entender melhor a linguagem dos mitos heróicos. Porque um mito, ele não fala... Hoje em dia a palavra ela é mal utilizada, né? Tem uma coisa assim, é mito, é mentira, é falso, não sei o quê. E, na verdade, os mitos, a mitologia, ela fala de realidades muito profundas do ser humano. No caso dos nossos mitos heróicos, eles vão falar dessa evolução do homem. Eles vão dizer como é que o homem pode encontrar evolução, seu coração humano, sendo um herói no cotidiano. Então, eles me dão referências míticas, simbólicas, porque o símbolo é a linguagem do mito, são imagens, histórias, contextos que vão me passando ideias, princípios, que eu consigo colocar na minha vida. E eu sou fascinada com mitologia, obviamente, se você está aqui no canal, você sabe disso, né? E eu tenho um carinho muito grande justamente pelos mitos heróicos, porque eles vão falar dessa evolução do homem. A gente muitas vezes se identifica, não sabe nem por quê, e quando vai ver é um herói. Só que hoje em dia, as características do herói, elas têm sido trabalhadas nos filmes, nos livros, de uma maneira um pouco diferente. A gente está, hoje em dia, tendo muito anti-herói. E às vezes a gente perde a noção do que é o herói. Então eu tive essa ideia de trazer as características para quando você for ver um filme, sei lá, um herói da Marvel, enfim, qualquer filme que você for ver, ou livro que você tenha, né, esteja lendo, você possa perceber dentro daquelas características se aquele personagem é um herói ou não, para saber se você se espelha nele ou não. Beleza? Então vamos comigo aqui entender as características do herói. Isso aqui, pensando na mitologia clássica, a gente pode falar aí da Grécia, eu posso falar da mitologia nórdica, tem várias mitologias e todas elas vão utilizar esses princípios, tá? Então, o primeiro ponto da característica do herói são os atos heróicos, os feitos heróicos. E talvez hoje em dia seja o único ponto que as pessoas têm bem claro de que um herói o herói faz coisas que os outros não fazem. Sei lá, ele para o carro com uma mão, ele voa, né? Tipo um super-homem, é tipo o Batman, tem aquele cinto, faz um monte, tem um carrão que ninguém tem. E a gente fica com essa ideia do herói só nos feitos heróicos, nas coisas difíceis, né? E realmente isso é uma característica do herói. O herói faz coisas que o homem comum não faz. Porque ele não tem coragem, porque ele não tem aptidão, por uma série de motivos. Mas isso realmente é uma característica do herói. Ele faz coisas que os outros não fazem. Só que, qual é o ponto que eu acho que hoje em dia a gente mais torce, assim, fica mais trocado? É que o herói ele é altruísta. E essa é uma das características que mais falta nos modernos, muitas vezes, né? Se você for analisar um cidadão tipo um Batman, que eu particularmente até gosto bastante, o Batman, ele se transforma em um herói, se você for ver lá o início, muito por vingança, né? A morte dos pais, e aí aquela coisa, e ele vai e se transforma.
Então, essa origem do herói na nossa sociedade, nos nossos meios, né, aí, nas nossas obras, tem sido muito esquecida, ou pouco trabalhada, pelo menos, tá? Então, o herói mesmo, lá, para valer, ele tem que ser altruísta, porque imagina a situação, tá lá, né, um dragão vai matar uma donzela, tá acabando com uma cidade, e aí chega um cavaleiro da Távola Redonda e fala, eu mato esse dragão aí. E aí, o rei, né, fala, não, beleza, vem aqui, mata, a gente tá com problema e tudo. Fala, não, eu mato esse dragão para você, você me paga tantos euros aí, tantos dólares, você me dá uma casa na praia e eu mato esse dragão para você. Percebe que não faz sentido um herói que pede em troca? Então, o herói é uma noção muito grande de honra e de dever, porque ele não vai ganhar nada. Então, essa questão do altruísmo ela é fundamental para o herói dentro da mitologia, ok? A outra característica do herói são os vilões. Todo herói tem vilão. Eu botei aqui uma imagem de Eros e Psique, porque eu sou assim muito empática com a psique. Inclusive, a gente tem, né, um vídeo falando do mito de Eros e Psique, que eu vou deixar aqui no card. Mas eu acho que a bichinha sofre demais, porque é justamente a Vênus, né, que vai colocar um monte de problemas para que Psique cresça. E você pega a bruxa má, você pega a madrasta da Branca de Neve, enfim, todo herói, ele só é herói se ele tem um vilão. Ele nunca é um herói só por si, né? Então, isso a gente tem, essa dualidade é muito bem trabalhada, né? Você tem o Coringa, você tem... Os vilões, hoje em dia, eles estão muito sofisticados. E isso é muito interessante, porque a gente precisa dos vilões. Olha só, nos contos de fada, normalmente, o vilão, ele não morre, a gente não mata. A gente faz o quê? Absorve, ele some, ele fica preso, que é uma forma de lidar com as coisas negativas. Muitas vezes um vício, se você já largou um vício, o que acontece? A gente não mata o vício, a gente acautela, né? A gente fica lá olhando, tomando cuidado para que ele nunca volte. Então, os vilões, eles nos testam, fazem com que a gente perceba a força que a gente tem nessa luta e tem um papel, eles não precisam ser eliminados, eles podem ser absorvidos, eles podem ser compreendidos e transformados. Agora, o que é o importante? Independente se dá esse final ou se o vilão morre, né? O importante é a gente perceber que um bom vilão faz um bom herói. As dificuldades fazem um bom profissional. Se eu sou um engenheiro e eu tenho que construir num terreno difícil, complicado, que me exigiu muito estudo, onde eu tive que me dedicar, aquele terreno difícil pode ser um vilão, e eu me tornei um engenheiro melhor porque eu aprendi a lidar com ele. Então, se eu não tenho desafios, se eu não tenho coisas difíceis, é porque a vida não está confiando muito em mim, não. Assim, se a vida está muito mansa, não tem problema nenhum, não tem vilão nenhum aparecendo, desconfia, tem alguma coisa errada. Ou você não está vendo, o bichinho está batendo na porta, você não está vendo, ou a vida está achando que a gente ainda não está preparado. O normal é a gente estar sempre na peleja, a gente estar sempre matando um dragão, sempre um monstro, um vilão, porque eles são fundamentais para o nosso crescimento. Se você vai fazer uma cirurgia, e você descobre que o médico já passou por situações, por casos super difíceis, situações que ninguém acreditava, ele foi lá e conseguiu salvar a vida da pessoa. Você concorda que isso dá segurança? Isso torna ele um herói, né? Então, não é só porque é difícil, é porque ele aprende, ele cresce, ele se torna melhor à medida que ele passa pelas provas e vence os seus vilões, tá? E o herói, ele tem as armas mágicas, justamente para conseguir, né, lidar com todos esses vilões e essas provas que aparecem no caminho. Ele tem armas, ele tem superpoderes, ele tem uma visão de raio-x, ele tem uma espada, os cavaleiros do rei Arthur, né, com as suas espadas, seus escudos, poderes. Né? Nesse caso é interessante, tem alguns filmes, né, desenhos, onde você vê que a pessoa tem um poder, tipo,
o homem elástico. O cara vira elástico, é tipo uma borracha, ele vira um elástico. Aí você olha e fala assim, gente, o cara vai virar elástico. Como é que ele vai resolver os problemas do mundo com isso? A outra vira água, a outra vira ar. Aí você vai, gente, e aí? Que superpoder é esse? Né? E aí eu gosto dessa ideia, sabe por quê? Porque é mais ou menos assim, olha, a sua virtude pode não ser a que você quer, não. Mas é a que você tem, você vai ter que se virar com ela. E não é isso que eles fazem? Ah, eu sou homem elástico, eu viro elástico. E eu resolvo tudo com isso. Eu salvo a cidade, eu consigo acabar com o vilão, eu deixo tudo. Por quê? Porque eu viro elástico. É o superpoder dele. Precisa mais? Se tivesse uns outros era bom, né? Mas esse aí já é o suficiente. Por quê? Não é a questão de ter o superpoder, é ter o seu superpoder, a sua arma. Então, você pega um cavaleiro, ele tem uma espada e um escudo, ele tem que se virar com isso mesmo, é matar dragão, vilão, barata, todo mundo com aquilo. Por quê? Porque é o que ele tem. Então, assim, não fique querendo ter o superpoder dos outros, né? Descubra o seu, você como um herói cotidiano, né? Descubra a sua arma, o seu superpoder, e com isso, resolva os problemas da sua vida. Ó, por exemplo, conheço muitas pessoas que resolvem muitos problemas porque são pessoas responsáveis. Não são brilhantes, não são geniais, não, são simplesmente responsáveis. Ela fala assim, isso daqui é responsabilidade minha e eu vou resolver bem, vou dar uma boa solução. Isso faz com que ela desenvolva um monte de outras coisas, que ela chegue no horário, que ela levante, que ela se alimente bem e tal. Por quê? Porque ela é responsável. Ela fala assim, ai meu Deus, mas o que eu queria mesmo era saber 10 línguas. Eu queria que meu superpoder fosse ser poliglota. Aí você fala, mas não é. É o quê? É ser responsável. E esse seu superpoder vai fazer com que você resolva os problemas da sua vida, porque a vida sabe o que faz. Ela deu aquele superpoder para você por um motivo. E é com ele, aprendendo a utilizar ele, vencendo os vilões, é que você vai crescer como ser humano, ok? Então, todo herói tem as suas armas e os seus superpoderes, que são justamente as suas virtudes, né? Canalização da vontade, as suas habilidades para lidar com o mundo. A outra característica do herói, então, né? A última característica aqui é que ele é filho de um deus com uma mortal. Na Grécia, normalmente é assim, né? O deus, representação do espírito que fecunda a matéria, que é normalmente a mulher, né? A ninfa, enfim, um elemento feminino que recebe essa fecundação. Outros mitos, né? Por exemplo, Gilgamesh já é diferente, já é o contrário. Mas o importante é que você tenha uma perspectiva de que existe algo divino e algo humano, algo divino e algo material. Porque a saga heróica é fazer com que você perceba a parte divina. E eles representam os seres humanos, né, que buscam o melhor de si mesmo. Se eu sou só humano, digamos assim, né, se eu não tivesse esse aspecto divino, é como se essa jornada não começasse. Mas, segundo as tradições antigas, todos nós temos algo de bom. E esse algo de bom é que deve aflorar, ele é uma parte nossa. Por isso que o herói é sempre filho de um deus, uma deusa com um mortal. E essa junção, essa dualidade de espírito e matéria, acaba levando o herói para as suas aventuras. Para quê? Para que ele desperte para o espiritual, que eu gosto de representar muito como o que a gente tem de melhor. Nossos princípios mais elevados, nossos valores, nossos sonhos, né? Esse amor que a gente tem por ajudar as pessoas, tudo isso que a gente tem de bom é representado por esse Deus que é pai do herói. E é justamente essa origem divina que o herói vai buscar e que a gente vai ver no nosso próximo vídeo, onde a gente vai falar da jornada do herói, dos passos da vida do herói, como é que ela se estrutura. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no nosso próximo encontro.